Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli para esse canal que juntos e misturados trazemos informações diretamente da cidade de Foz do Iguaçu para vocês que querem vir morar em Foz do Iguaçu, querem conhecer Foz do Iguaçu, querem passear em Foz do Iguaçu, mas não conhecem Foz do Iguaçu. Então vamos mais um vídeo do canal, vamos deixando esse like e compartilhando o vídeo. Esse canal que juntos e misturados, trazemos as informações diretamente aqui da cidade mais linda de fronteira do Brasil. E vamos que vamos, que aqui é um canal que juntos e misturados trazemos as informações. Saibam que estamos numa cidade que corresponde a 617.701 quilômetros quadrados, que são exatamente 617.701 quilômetros quadrados, com a sua população no perímetro urbano calculado aproximadamente de 61.200 habitantes, no perímetro urbano de Foz do Iguaçu. Para quem não sabe, perímetro urbano é o perímetro que as pessoas vivem, que convivem na cidade de Foz. E sua população é estimada em 257.971 habitantes. Estamos diretamente do Gramadão, esse lugar que eu amo, que eu gosto muito, e eu tô aqui para responder algumas dúvidas também, tirar dúvida, comentar, falar, porque é um ano muito importante, é um ano de mudança, um ano de transformação, é um ano que agora em breve, daqui menos de 30 dias, o destino do nosso país vai ser decidido pela população, seja de direita, seja de esquerda, independente de quem ganhe, espero que cuide do Brasil, seja no primeiro turno ou seja no segundo turno, não. O que importa aqui é gostar, ser brasileiro, valorizar essa terra linda, porque Foz do Iguaçu, já que pertence ao Brasil, que foi conquistado esse espaço, conquistado não, foi uma luta, porque na verdade eles tiraram esse território hoje que estamos hoje pisando em Foz, pertencia ao Paraguai. Mas com acordos com a hidrelétrica da Itaipu, junto com a construção da Itaipu, Foz do Iguaçu pertence hoje oficialmente ao Brasil. Porque para quem não sabe, quando teve a Guerra do Paraguai, que teve muita gente, que todos os homens só ficaram as mulheres e as crianças, não ficaram nenhum homem na cidade, e o Paraguai, na Guerra do Paraguai, perdeu esse território todinho para o Brasil. Para quem não sabe, a Argentina e o Brasil, junto com o Paraguai, fizeram um acordo, porque depois de 50 anos, segundo as informações, depois de 50 anos do ocorrido, dessa Guerra do Paraguai, poderia ter sido, reivindicado essas terras que hoje estamos aqui, que é Foz do Iguaçu, para o Paraguai. Só que foi feito junto com a Itaipu Binacional um projeto para a construção da Itaipu, que na época não tinha Itaipu, foi um projeto Brasil, Argentina e Paraguai para a construção dessa hidrelétrica. Então o que acontece? Segundo as informações que eu adquiri através de uma matéria que saiu aqui, veiculada nesses vlogs de turismo, de uma agência de turismo local, que nas entrelinhas do contrato para a construção da Itaipu, o que demarcava o território do Paraguai era o Rio Paraná. Então quer dizer que o que determina onde é o lado do Brasil, onde é o lado do Paraguai, seria as margens do Rio Paraná, que divide essas duas regiões. Então a hidrelétrica foi construída, a hidrelétrica de Itaipu, e com tudo isso chegou muita gente para trabalhar na hidrelétrica. Pessoas essas que vieram, grande parte, mais de 60% vieram da região nordeste e do norte do Brasil. Uma parcela de pessoas vieram da região, ali a região de Minas, Minas, São Paulo, mas maior parte mesmo da mão de obra veio todinha do nordeste e do norte. Só que as pessoas não sabem que isso foi tudo uma estratégia, porque a cidade de Missões aqui na Argentina também pertencia ao Paraguai. E na época que fizeram o acordo da Itaipu, fizeram também acordo para sair do território de Missões, lá também tem uma hidrelétrica, uma represa d'água. Acho que seja uma hidrelétrica, ainda não conheço, mas eu quero conhecer um dia. Então o que acontece? A Argentina ficou com o território de Missões, e o Brasil ficou com Foz e uns outros pedaços aqui que também, das cidades vizinhas, que também pertenciam ao Paraguai.
Mas o que eu quero discutir aqui e falar nesse vídeo não é mostrar que eu conheço um pouco da história da fronteira ou então eu conheço um pouco a história de um lugar. Eu quero dizer um pouco aqui que antes da gente viajar para uma cidade, vale a pena você estudar aquela cidade, sobre a população, sobre seus costumes, sobre a cultura, sobre a vida na cidade, para que o seu passeio turístico seja realmente um passeio, não seja um transtorno, né? Porque tem pessoas que vão a uma cidade turística e não estudam. Então ela se depara com situações meio inusitáveis, de dar bom dia, as pessoas não gostarem de responder, não é verdade? De procurar um prato típico na cidade para comer, e não existe prato típico na cidade, tá entendendo? Pedir ponto de informação turística, a cidade não tem ponto de informação turística, porque foi implantado um sistema aqui há muitos anos que não tem ponto de informação turística. As atrações turísticas de Foz são privadas, né? Os vlogs de turismo, essas coisas lindas, quando vocês digitam Foz do Iguaçu, aí mostra um monte de passeio, né? Em Foz, tudo privado, tudo privado, tudo particular. E as únicas coisas que são entrada livre que eu conheço é o templo budista, né? Que é um templo religioso, e a fachada da catedral, que fica logo aqui, e a mesquita árabe, que por sinal, ó, são templos religiosos. É o quê? É a mesquita, que é um templo religioso, a catedral é um templo religioso, o templo budista é um templo religioso, não é um local de oração, não diria nem templo, eu diria que é um lugar de prece, né? Um lugar de oração. A mesquita foi construída em 1983 pela uma das maiores comunidades árabes do Brasil, pela comunidade libanesa, que ergueu a mesquita árabe em 1983 em Foz do Iguaçu. Há pouco tempo, né? Logo agora, há pouco tempo foi feito um concurso de desenho para escolher o projeto arquitetônico mais bonito para a construção da Catedral de Nossa Senhora de Guadalupe de Foz do Iguaçu, que foi construída pelo um projeto de escolher o melhor desenho, e o melhor desenho escolhido foi esse que hoje é a nossa catedral, que é uma das arquiteturas mais imponentes de Foz. Ela e a Mesquita Árabe, para mim, são os prédios mais bonitos que tem em Foz do Iguaçu quando se fala de arquitetura. Apesar de que, por ser brasileiro, eu considero a catedral, né, uma coisa muito bonita mesmo. Mas também não posso deixar de ressaltar a beleza linda que é do templo Mesquita, né, da Mesquita Árabe, né, do local dos muçulmanos. Então o que acontece? Está tendo uma revitalização em toda a mesquita diferente da Igreja Católica. Eles aqui, por ser muito presente e muito atuante, já está pronto, já estão em fase de conclusão as obras lá do Espaço Cultural Árabe, né, na mesquita, que vai contar um pouco das tradições e da cultura, né, do povo árabe. Então isso é muito bonito. Mas por quê? Porque eles são unidos. Há uma diferença entre união e investimento. Pessoas que se dedicam. A mesquita fez uma ampliação agora tão grande que em muito pouco tempo eles já estão com quase tudo pronto. Já estão em fase de finalização para inaugurar o espaço. A coisa mais linda que tem em Foz agora, de visitação pública, que eu conheço, é o Espaço Cultural que vai inaugurar na mesquita. Não sei se vai ser aberto ao público, mas o pouco que eu sei é que eu mesmo já estive na mesquita. É um lugar lindo, que passa muita paz, um lugar muito bacana, muito mágico. E esse espaço, como eu diria para vocês, é um espaço bem interessante, entendeu? Porque tem a docerias de doces árabes em frente à mesquita, tem um restaurante de um amigo do Mohamed, da família do Mohamed, em frente, de comida síria. É bem interessante. Então, quando você chega em Foz do Iguaçu, a comida típica da cidade é a comida árabe. Vocês não vão encontrar em nenhum momento na cidade de Foz, por exemplo, um prato típico local, porque aqui não tem identidade cultural. Essa cidade perdeu a sua identidade a partir do momento que não foi feito um resgate da história dos primeiros colonizadores de Foz, quais são os pratos típicos que aquele pessoal naquela época consumia. Não tem, sabe, um
eu diria para vocês ser mais específico, não tem levantamento histórico da cidade de Foz. Então, a cidade de Foz é muito carente de museu, de história, de tradição. Então, o turista chega em Foz do Iguaçu e faz geralmente aqueles turismo de bate e volta. Muita gente comenta assim comigo: eu fui para Foz do Iguaçu, não tinha nada para se ver, porque se for para fazer algum passeio, tudo é muito pago, tudo é muito distante. Por exemplo, as atrações turísticas, para quem não sabe, para você se locomover do centro de Foz para as cataratas, em média de 60 a 70 reais de táxi, ou de Uber, ou de alguma coisa. Fora a entrada para as cataratas. Se você for para o Museu de Cera, só para ir é 60 reais, para voltar mais 60. Se você for do centro de Foz também, dessa mesma região, estou me baseando pela região central, onde estão localizados os maiores hotéis e as pousadas, né? Que tudo fica na região central de Foz do Iguaçu. Que também é uma coisa que me chama a atenção, se todos os hotéis de turista, tudo está localizado no centro de Foz, o porquê que a delegacia do turismo está localizada na Vilar, tão distante do centro da cidade? Porque não tem como o turista vir fazer um boletim de ocorrência se acontece alguma coisa na região central com ele, ou seja, no Paraguai ou no Brasil, algum canto, e ter que se deslocar para vir lá para fazer um boletim de ocorrência. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque não tem muita logística para o turista. Uma delegacia para o turismo não está próxima à região hoteleira de Foz. Isso é diferente do Ceará, porque a delegacia de turismo no Ceará, que eu falo por Fortaleza, que é a última cidade que eu morei, e em Fortaleza, a delegacia dos turistas estão ao lado dos hotéis na beira-mar. Vocês estão me entendendo? E em Foz é o contrário. Eles colocaram muito distante a delegacia de turismo. Então o que acontece? O turista não tem como fazer um boletim de ocorrência numa delegacia, além de estar muito distante, não tem uma fácil locomoção. Então se o turista também precisar sair do hotel para vir fazer uma ocorrência, vai ter outro gasto, porque aqui tem uma coisa de logística, de consumir muito combustível, porque as atrações turísticas é tudo muito distante. O templo budista, para vocês terem ideia, você saindo, como eu estava falando, do centro para o templo budista, vai pagar 60 reais para ir, 60 para voltar. Para vir para a catedral também vai pagar mais ou menos de 40 a 50 reais para vir até a catedral e retornar para o centro. Tá me entendendo? Para a Ponte da Amizade vai sair em torno de 30 a 40 reais. Tem gente que cobra 50 reais para sair do centro até a Ponte da Amizade. Então tudo gira em torno de dinheiro. Então o que acontece? O turista, quando vem para uma cidade turística, que quer conhecer a cidade turística, tem que já saber que fica muito difícil. Se você vem com 5 pessoas, você vai numa atração, eles cobram muito, as entradas são muito elevadas, então não tem como você fazer todas as atrações turísticas. Por quê? Porque se você vai para o Museu de Cera, no Dreamland, que é um espaço lindíssimo, você vai gastar quanto? A entrada do Museu de Cera. Se seu filho quiser conhecer o Parque dos Dinossauros, vai ter que gastar o dinheiro para ir para o Parque dos Dinossauros. Se você quiser conhecer com a sua família o Bar de Gelo, é outra entrada para o Bar de Gelo. O Motor Show é outra entrada para o Motor Show. Leandro, ouvi falar que aí tem o Museu dos Carros. Tem o Museu do Carro. Como é que faz para ir para o Museu do Carro? É outro dinheiro que você tem que gastar para ir para o Museu dos Carros. Leandro, ouvi falar que tem o Macuco Safari, que é um barquinho que vai para as cataratas. É outro dinheiro que se paga para fazer. Tá me entendendo? Vou para as cataratas. Tem que pagar para entrar nas cataratas. Vocês estão me entendendo? Vai naquela roda gigante. Paga-se para andar na roda gigante. Vai para o Marco das Três Fronteiras. Paga para entrar no Marco das Três Fronteiras. Então, tudo que é relacionado a turismo em Foz é tudo muito pago. Só que se fosse pago e a gente tivesse os pontos de informações turísticos e tivéssemos um mapa da cidade, tivesse uma pessoa para nos orientar sobre a história da cidade, dava para se fazer um roteiro, como eu faço com alguns turistas que vêm para a cidade, que não é pago. Por exemplo, a Praça da Paz, que tem um painel lindíssimo em mosaico feito no centro de Foz do Iguaçu, que é um ponto turístico na minha concepção, que os turistas geralmente mal passam lá, porque o pessoal não tem interesse de mostrar, porque é de graça, porque aqui é assim, eles só gostam de levar turista para lugares que são pagos. Ninguém tem muita vontade de levar turista para passear em lugar gratuito, não.
Então, por exemplo, ó, o Gramadão é um lugar gratuito. Aqui é um lugar bacana para você parar um ônibus de excursão e o pessoal descer aqui e passar 30 minutos não, que eu não gosto dessa história dos 30 minutos não, adotado por agência, porque não tem como você ser fotógrafo, turista, em 30 minutos dar uma volta numa praça dessa, né, numa área verde. Não chamo nem de praça, eu chamo disso aqui um campo verde desse, a coisa mais linda que é o Gramadão, que é mantido pela Itaipu. Não tem como em 30 minutos o turista ir ali tirar a foto do pôr do sol, brincar um pouco com seus filhos ali no playground, sentar um pouquinho numa árvore dessa, ir nos toaletes, que é a coisa mais linda dos banheiros aqui do Gramadão. Não tem como o turista fazer esse deslocamento em 30 minutos. Então, as agências de turismo, por sua vez, têm um hábito no Brasil de fazer passeios de 30 minutos. Então, é difícil. Aí teve uma moça que disse que comprou um passeio por uma agência local para ir fazer compras num duty free aqui na região de fronteira, aqui em Foz do Iguaçu, que o pessoal da agência, além de ter sido grosso com ela quando ela foi falar com eles, porque segundo ela no vídeo, eles foram grossos com ela. Ela disse que o guia não era bem preparado. Mas não é que não é bem preparado, tenho que explicar para vocês também uma coisa. É porque nem todo mundo tem educação, né? Porque se você vai trabalhar com público, o primeiro quesito de uma agência de turismo tem que perguntar é: você tem paciência de ficar conversando e de dar resposta toda hora para os turistas? Porque turista é isso, eles perguntam todos os preços, eles querem saber de um monte de coisa, porque eles vieram para conhecer e gastar, e conhecimento é pergunta. Então não tem como o turista chegar na cidade de Foz e entrar dentro de uma excursão turística e ficar calado. Ele tem dúvidas, e as dúvidas têm que ser tiradas com o guia. Se o guia não tem habilidade de responder os turistas, você já não pode botar aquela pessoa como guia, você já tem que descartar ela para um outro serviço que seria mais adequado para essa pessoa, do tipo assim, um almoxerifado, né? Botar num setor assim de qualquer setor, né? Um setor mais burocrático, né? Só para emitir passagem, ou então para emitir bilhete, porque se a pessoa não tem a didática de tratar o turista cara a cara e conversar com o turista, não tem como essa pessoa trabalhar com turismo. Me desculpe, mas não tem. E a cidade de Foz, por as pessoas não saberem o que é receptivo, eu falo sempre nisso aqui, e peço para quem tiver da área de turismo assistindo, vá no Google e pesquise o que é receptivo, o que é turismo, o que é cultura. É muito feio trabalhar nesse setor e vocês não terem essas informações. Porque teve um seguidor que eu estava aqui sentado fazendo um vídeo anterior e o seguidor disse que eu queria ser ou presidente ou político ou montar um sindicato ou alguma coisa. Não quero ser sindicalista. Ele também me sugeriu associação. Morei na cidade turística que mais tinha associação que eu já conheci na vida, que se chama Jericoacoara. Vou contar para vocês. Lá tem a Associação do Cavalo, a Associação do Vendedor de Caipirinha, a Associação das Tapioqueiras, a Associação dos Fotógrafos, a Associação das Pousadas. Menino, é o festival das associações. Vocês não têm noção do que eu estou falando. É a associação dos capoeiristas, é a associação do professor de surf, a associação do windsurf, a associação da pousada, a associação do hotel, a associação da lanchonete, a associação dos bugueiros, a associação de tudo. E por que eu não gosto das associações? Porque querem criar um monopólio do tipo, você só pode conduzir turistas se você for da associação. Não existe isso. A gente somos brasileiros, vivemos num país democrata, a gente tem o direito de ir e vir. Ninguém pode empatar uma pessoa de ir e vir. Você está me entendendo? Porque as pessoas, ele estava me sugerindo montar sindicato. Eu não gosto dessas coisas não, meu senhor. Eu nem de esquerda eu sou. O que é que eu vou fazer montando sindicato? Não sou nem sindicalista? Não. E também não sou de direita não, não se empolgue também não, que nem sou de direita nem de esquerda. Um dia eu já fui de algum lado, mas não interessa a ninguém não, sabe por quê? Porque política, quando a minha mãe adoeceu, a política não me ajudou em nada não, entendeu? E esse senhor estava pedindo para mim me candidatar a alguma coisa. Não tenho pretensões nenhuma, ainda bem que no YouTube fica tudo gravado. Não tenho interesse nenhum, não apoio ninguém, não tenho interesse de nada, ó. Ali, ó, o pessoal gritando.
estão fazendo as reformas aqui do Gramadão. É os peão ali resolvendo as coisas. Pois é, aí o que acontece? A gente não pode usar o nosso canal para estar falando de política, porque quando a minha mãe estava doente, ninguém quis saber não. Eu estive aqui sentado com a primeira dama, falando de estudantes de medicina e de turismo e de cultura, desses problemas que a gente relata no canal. Fui pedir uma ajuda a ela, porque na época teve uma infiltração na minha casa, perdi meus equipamentos, perdi tudo. E eu conversando com a primeira dama, eu tinha dito para ela que ela é da área da saúde. E por ela ser do Nordeste e o prefeito aqui ser paraibano, eu pensava que eles iam se sensibilizar, né, com o meu relato e ia poder nos ajudar. Aí eu fui conversar com ela, eu conversei com ela, disse, olha, é possível a senhora me ajudar, porque a gente está sem equipamento, sem nada. Porque a gente vê aqui muita gente falar assim de, vai doar não sei quantos equipamentos para uma instituição, vai fazer isso, né? Porque muitos materiais às vezes apreendidos, vai para doação, às vezes as pessoas também descartam, né? Uma loja fecha, tem os equipamentos lá dentro, não quer mais aqueles equipamentos, então eles descartam. Então eu fui conversar com ela, qual era a possibilidade de a gente conseguir um equipamento, não falei de marca de celular, nem marca de computador, de nada. O que poderia conseguir, poderia ter sido usado, né? Para ajudar o nosso canal. Aí na época ela disse assim para mim, me lembro como hoje, eu disse, olha, a gente estava precisando tanto disso, porque isso vai ajudar no tratamento da minha mãe. Aí ela olhando para mim disse, mas por que você não procura os empresários? Então, às vezes a gente fica pensando assim, vocês devem pensar assim, ah, mas ele está fazendo esse vídeo porque ela não ajudou ele. Não, ela não me ajudou como ela não ajudou a ela mesma, porque o que acontece? Esses relatos que eu falo aqui, é um relato muito sério, entendeu? Eu lido com estudante de medicina. Para quem não sabe, eu sou contratado pela uma universidade. Eu tenho um contrato assinado no Paraguai com a universidade. Tem várias universidades que eu presto serviço no Paraguai. A gente presta serviço... ou eu presto serviço para uma que eu sou contratado e presto serviço para outras que precisam do... os estudantes, para quem não sabe, precisa de assessoria, que é uma cidade que a gente não tem assessoria, não tem pessoas qualificadas para fazer o receptivo. Eu já falei, se não tem para o turista, vai avalie para o estudante. Para o estudante que não vai ter mesmo assessoria, porque ninguém tem interesse aqui de alugar imóvel mais barato para estudante, aqui não tem interesse de falar lugar que tem desconto. Aqui é o contrário, o que puder fazer para tirar de quem vir para cá, eles vão tirar. Então não venham me dizer para mim ser guia turístico, fazer curso de guia, porque o que eu conheço sobre Foz, nenhum dono de agência estudou a metade do que eu estudei para vir morar em Foz, porque eu estudei tudo, viu? Eu estudei até a construção dessa região todinha aqui, ó. E tenho amigos que trabalharam aqui na construção da Vila A, na hidrelétrica de Itaipu, já localizei pessoas que trabalharam até na construção da Ponte da Amizade, eu já localizei até pessoas que trabalharam na época, eu já fiz até vídeo com essas pessoas. Mas o que acontece? Com uma delas, né? Eu não fiz com todas, porque tudo tem um momento, o canal está crescendo agora, as pessoas ficam nos questionando, por que você não foi para as cataratas filmar? Por que você não foi? Eu vou filmar tudo, gente, vou filmar tudo. Mas é porque o que acontece? A gente estava no inverno é impossível fazer atrações turísticas, porque todas, além de ser privada e ter um custo para fazer essas atrações, a gente não sai bem o vídeo num tempo com chuva, nublado, né? Então o que acontece? A gente se dedicou mesmo no inverno a resolver os assuntos relacionados à medicina, os estudantes de medicina que vêm para cá passar 6 anos. Esses estudantes vêm sem família, gente. Vocês têm que entender que é uma cidade que não é fácil para viver. Tem estudante que começa 2 anos de medicina, não consegue continuar o curso porque não consegue se adaptar à vida na cidade de Foz do Iguaçu. Porque não é fácil não. E tem pessoas de Foz que eu já conheci, um senhor que me contou que a mãe dele é daqui, mas foi morar na cidade de... Tá ali, ó, o pessoal gritando. Deve ser os peão, né? Que aqui tem uns peãozinhos assim, ó. Ali, ó. Os peãozinhos que ficam gritando. Porque sempre tem uns peãozinhos, né? Pra aparecer. Aí o que acontece? A gente fica numa situação muito difícil. Por quê? A gente fica
sem saber como é que você vai gastar um dinheiro para mostrar uma atração turística no pleno o período de inverno. E o estudante que vem fazer medicina, eles não têm esse acesso de informação. Eles, coitados, vêm alugar um apartamento para fazer medicina, as pessoas dizem, olha, eu quero 4 aluguéis, 5 aluguéis, 6 aluguéis. Eu fiz um relato, tem casa de R$ 2.400 aqui, que o pessoal não está conseguindo alugar por esse preço. Sabe o que eles resolveram fazer? Construir uma parede de tijolo no meio e dividir a casa em 2, em 3 e querer alugar cada imóvel desse a R$ 800. E a pessoa entra numa estrutura dessa que não foi feita para ser dividida e a pessoa fica dormindo numa sala com um banheiro, um pedaço de uma cozinha, outro pedaço da cozinha fica para o outro vizinho. É horrível, a sensação é horrível. Não é fácil fazer medicina na fronteira, é difícil, entendeu? É difícil. Não tenho pretensão de ser guia turístico, porque o que eu faço com meus clientes, com meus estudantes, nenhum guia faz, entendeu? Porque nenhum guia vai lá negociar valores, não vai fechar parcerias que seja a benefício do turista, porque o meu canal aqui não tira benefício próprio não, porque o nosso objetivo é crescer como referência e não sendo irresponsável, né? De pegar o turista e fazer o turista do tipo assim, vai levar o turista para fazer compra no Paraguai, como as agências locais chegam, e chega no maior shopping do Paraguai, quando os turistas descem tudo na frente do shopping e diz, olha, vocês têm 30 minutos para fazer compra no shopping. É impossível um turista fazer compra no maior shopping do Paraguai em 30 minutos. Eu vi uma mulher e um amigo meu viu também, de Santa Catarina, eu já vi uma falando para mim, e uma senhora com uma barra de chocolate na mão disse, olha, tá aqui, só deu para comprar uma barra de chocolate. O senhor William com a sua esposa, que vieram agora passar férias aqui, que eu fui guia deles, eles me relataram essa situação. Já estou recebendo os amigos deles que vão vir fazer compra por indicação, porque quem vem fazer trabalhos relacionados a estudante de medicina e compras no Paraguai, e eu trabalhando como guia, eles me indicam para outras pessoas, porque não tem coisa melhor do que você fazer um trabalho bem feito e você ser indicado. Tá me entendendo? Eu jamais trabalharia numa agência de turismo de Foz, jamais queria meu nome associado a nenhuma agência, nem de Foz, nem de lugar nenhum. Já trabalhei muito com turismo, morei na cidade mais turística do Brasil de praia, que é Jericoacoara, então não adianta as pessoas virem falar, vá ser guia, eu entendo do que eu estou falando, eu estudo tudo e muito mais para poder falar para o meu seguidor, para as pessoas que vêm até a mim, para não passar vergonha. Como esses indivíduos do outro lado, que vê essa situação toda acontecendo em Foz e ninguém toma providência. Tá entendendo? Eu não sei como um órgão desse, né? Gigantesco, sabe que a cidade passa 3 milhões de turistas e não dá uma ideia assim, olha, já que entra 3 milhões de turistas e entra essa renda toda no turismo, vamos construir um museu municipal para a cidade de Foz, vamos construir um museu para Foz, mas ninguém tem essa visão. O pessoal aqui é tão arcaico que eles não sabem nem o significado da palavra cultura. E para completar, os estrangeiros que tem aqui não conhecem nem a história do Brasil. Aí você fica numa situação complicada, porque você quer falar de cultura para quem não conhece, é difícil. Quem não sabe o que é o significado da palavra cultura, né? Por não ter estudo de saber o que é cultura. E o povo que diz que trabalha com turismo, não tem estudo da área de turismo. Porque o que eu faço aqui no canal, os guias não fazem não, viu? Não faz mesmo, não faz mesmo. Tem um ou outro que sabe bem a história da cidade, mas eles não são atuantes como eu sou no meu canal, porque eu não vou pegar e vou estar contando aqui uma coisa que não é real, tá entendendo? Então a gente fala, mas não fala por mal, a gente fala para ver se esses órgãos como a hidrelétrica da Itaipu é responsável pela energia. É a primeira cidade do Brasil que eu conheço e a maior hidrelétrica uma das maiores do mundo, deixar essa cidade num blackout, não tem luz à noite nos bairros de Foz. Você já viram o vlog de passeios turísticos em Foz à noite? Não tem. Aqui é Brasil, não tem referência da cultura popular brasileira. O povo não sabe nem o que é cultura popular brasileira. Sabe não, que aqui era para ter um lugar lindo para tocar samba, um lugar lindo para tocar bossa nova, tocar forró, mostrar os pratos típicos do Brasil. Porque isso aqui é Brasil.
Porque se não for para ser Brasil, que devolva a Foz do Iguaçu para o Paraguai, que eles vão saber melhor aproveitar a cidade. Tá entendendo? Já que o pessoal não quer valorizar esse território como região do Brasil, então que devolva esse território para o Paraguai, já que não tem capacidade de ter um museu, um teatro municipal, alguma coisa referente a isso, entendeu? Aí falta gestão, porque as pessoas que são colocadas nos cargos não sabem nem o que é uma placa de sinalização. Aqui é repleto de ruas sem saída. O turista pega o carro, entra, se trancar o carro do turista, o turista ali mesmo acontece as coisas bonitas. Por quê? Porque o turista entrou de noite numa rua sem saída. Então, sem guia em Foz, andar de carro é um perigo. É um perigo, é um perigo. É um perigo. Por causa da sinalização, não estou falando das pessoas, eu estou falando da sinalização mesmo, entendeu? Acidentes de carro acontecem constantemente, acidentes de moto, e ninguém faz nada. Porque as pessoas são muito coniventes, sabe? São muito acostumadas, sabe? Aí o homem disse assim, por causa de A, de B, C, não, é porque a população não reivindica. Entendeu? E se a pessoa questionar, mas quem é ele para estar falando? Eu digo, eu faço parte desses mais de 60% que moram na cidade, que também não é daqui. Só que eu sou diferente desses 60%. Eu não sou, né? Uma frutinha de pijama, né? Eu sou eu, né? Eu sei me impor, eu sei falar, eu sei do que eu tô falando. E não vou ser conivente, não. Não vou ser igual. Eu nem e nem admito nenhum deles se compararem a mim, não. Porque eu tô vendo o problema e tô relatando. Eu sou diferente desses, né? Que fica só no vapor, enrolado na palha do milho, boiando dentro da panela. Eu sou bem diferente, viu? Sou bem diferente mesmo. Se eu tô vendo a coisa errada, eu chego e falo. Eu não pego, não fico... Gente, é 3 milhões de turistas ao ano nessa cidade. Será que vocês não têm noção de quanto de dinheiro é deixado nessa cidade, não? Aí fica o pessoal, mas a Itaipu tinha que fazer isso. A Itaipu já fez muito, já mandou tanto dinheiro para a cidade, eu queria saber onde foi que foi aplicado esse dinheiro. Que era para ser sido pelo menos nos postos públicos, né? Mas não tem não, aqui não tem gestão. Aí é difícil, né? Não? É ou não é difícil? Não, sejam sinceros comigo. Vocês me digam se eu estou errado. Tô não. É chato o assunto, mas não é um problema meu. Porque quando eu falo aqui já é o problema de quem está ouvindo, né? Porque se você é turista e vem para cá, vocês já estão sabendo como é. Contrate um guia da onde for, mas que primeiro você procure referência do guia. Entendeu? Me diga alguém que você já fez serviço de guia para ver se ele me lhe recomendaria, porque no meu caso, eu estou trabalhando de guia com referência. Porque se a pessoa disser, Leandro trabalha como guia, eu digo, ligue para essas pessoas, ou aqui, ou em Jericoacoara, ou em Fortaleza, né? Ou na Itália, onde eu morei. Aí as pessoas ligam para as pessoas. Não é pegar e falar aqui, não, entendeu? Hoje a gente está trabalhando Foz do Iguaçu, então eu já tenho um público de Foz, então já não preciso nem chamar o pessoal de fora para falar que eu sou, porque eu já recebi muitas pessoas em Foz e essas pessoas já podem me dar referência do meu trabalho. Agora, se você chega em Foz do Iguaçu com essas agências de turismo que botam vocês dentro de uma van e larga no Duty Free, se você tem 30 minutos, lhe larga no Shopping Paris, se você tem 30 minutos. O Marco das Três Fronteiras, para vocês terem ideia, aquela placa que tem Paraguai, Argentina e Brasil, para você ficar do lado de uma placa daquela para tirar foto, tem até horário. Então se você está numa excursão cheia de gente, mas lá também tem outras excursões, você acha que em 30 minutos as pessoas vão sair da frente da placa para você ir tirar sua foto do lado da placa das Três Fronteiras? Não. Não vai. Não vai mesmo. Então não se iluda com essas coisas. Quando vier para Foz, venha, de preferência, compre as passagens em baixa temporada, que os passeios atrativos turísticos, que já são todos privados, vai estar mais barato, porque se quiser conhecer essas atrações de vlog, junte dinheiro, porque é pago. Aquele passeiozinho de barco que vocês veem é uma fortuna. É mesmo, ó. E eu já falei, né, que para se locomover de Uber ou de táxi para qualquer canto é muito caro. Então, aí eu pergunto para vocês, vale a pena vocês gastar quase R$1.000 só de entrada dessas coisas por pessoa? Se for fazer todos os passeios?
Ou vocês preferem pegar esses R$1.000, converter em dólar, que dá quase $200, e comprar de produtos no Paraguai, que é mais divertido, que tem mais futuro? Porque se for para pagar esses valores daqui, é melhor ir para o Beach Park em Fortaleza. Além de ser o maior parque aquático do Nordeste, é muito mais bonito. Se for para pagar atrações turísticas, meu filho, que vai pagar os passeios de bug de Jericoacoara, que é lindo, né? Que vai fazer um jantar, né? Em Fernando de Noronha, algum canto assim, porque aqui tudo é muito caro. E ele se baseia aqui tudo em dólar e em euro, viu? Porque recebem muito turista, então eles acham que todo mundo tem que pagar em euro, em dólar. Só que esses estrangeiros têm que entender que eles estão no Brasil. Não estão nos seus países que tiveram problemas econômicos e vocês vieram se refugiar no Brasil, não. Entendeu? Porque agora está uma crise mundial que vai vir assim, ó, de estrangeiro para o Brasil. A Europa todinha. 5.000 alemães já entraram só aqui no Paraguai, de janeiro para cá. Uma parte legalizada e a maior parte já sabe, né? Então é difícil, né não? A Espanha está passando por uma crise, porque já foi tanta gente indo para a Espanha que não tem nem mais onde botar, já está entrando em colapso. Tem um pedaço também da Ásia que já está também tendo a crise energética, está tendo a seca, a crise imobiliária, que não dou 1 mês, 2 meses para você estar vendo nos jornais a crise na Ásia. O Japão, que é o Japão, está passando por crise. Então o que acontece? Vocês têm que entender que é no planeta todo. E não justifica, tá uma crise no planeta e o povo tudo correndo para vir para o Brasil e para o Paraguai, porque é os dois destinos, viu? Que a Europa está escolhendo para vir. O Paraguai porque cresceu 5% a economia, com toda a crise mundial, o único país que cresceu a economia foi o Paraguai. E o segundo, o Brasil entrando no bolo, né? Então, vocês têm que entender isso. Nem todo mundo vai entender o que é o turismo e vai entender o que é essa cidade. Então, vocês só vão saber quando chegar aqui. Agora, eu não tenho pretensão nenhuma política. Eu deixo isso para quem está sugerindo eu me candidatar. Se candidatem você, prefiro ser, né? Apenas dos meus seguidores que me acompanham, que me assistem. Principalmente esses primeiros que ativaram o sininho de notificação, que me assistem primeiro e não deixa like. Não deixa esse joinha, né? Não comenta o vídeo. Mas que eu sei que na surdina dos escritórios daqui, ó, o meu nome tá truando, ó, que já passaram o bizu. Mas tem que passar mesmo, entendeu? Mas o meu nome tá truando, sabe por quê? Porque a gente fala a realidade. Vocês lembram quando eu fiz o vídeo mostrando que tinham quebrado todo o bebedouro da Vila A? Foi graças ao vídeo que a gente denunciou o que aconteceu, que o bebedouro foi consertado. A gente não pode ser, gente, negligente. Tem que ver as coisas e pega e fala. Sem problema, entendeu? Aqui é uma cidade linda. A única que falta nessa cidade é gestão de iluminação pública, de sinalização pública e o pior e o mais agravante de todos. Esse é imperdoável. 3 milhões de turistas sem ponto de informação turística. É a cidade que causa mais vergonha a quem trabalha com turismo, viu? Porque, gente, é demais, né não? Então, se vocês acham que eu estou certo, deixa esse like, compartilha o vídeo, indica. E se vocês não gostam do que eu comento, não tem problema não. Se não quer deixar o like, se não quer comentar, continue assistindo. Isso ajuda o YouTube. Me ajuda muito. Vocês assistindo pela TV, principalmente, que eu estou vendo aí o celular, que é só pegar o aparelho, ó, menino. Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro de tudo, como muitos haters, tá bom? Um cheiro a todo mundo. E olha, vamos juntos e misturados agora para 3.000 inscritos, tá bom? Se vemos no próximo vídeo. Tchau.